Por que Israel e Palestina vivem em guerra? Eu aposto que você já se fez essa pergunta. Saiba que este conflito tem motivações históricas, religiosas, econômicas e políticas e que remonta a tempos anteriores ao nascimento de Cristo. Você quer saber um pouco mais sobre este conflito desde as suas origens? Vai lá buscar um cafezinho, se ajeite aí na sua cadeira e vem comigo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e seja muito bem-vindo aqui à Geo Ilustrada. Bom, vamos iniciar falando sobre a localização. Afinal de contas, isso aqui é um vídeo de geografia, não é mesmo? O território palestino está localizado entre o Mar Mediterrâneo, o Rio Jordão e o Mar Morto, lá no Oriente Médio. Bom pessoal, o que vocês têm que saber é que este conflito é mais antigo do que andar pra frente, e ele remonta lá da época anterior ao nascimento de Cristo. Porém, vamos iniciar aqui a nossa narrativa do nascimento de Cristo em diante, certo? Bom, nesta época, o lugar que hoje é conhecido como Palestina era a região onde viviam os judeus, que era o reino de Israel, que por sua vez era dominado pelo Império Romano. E já nessa época haviam conflitos, entre os judeus que viviam no reino de Israel e o próprio Império Romano, sendo um dos mais notáveis o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, onde os judeus se rebelaram e entraram em guerra contra os romanos. Porém, os judeus saíram derrotados e foram expulsos das suas terras. Outro embate marcante aconteceu no ano 130 depois de Cristo, onde os judeus novamente entraram em guerra contra o Império Romano e novamente saíram derrotados. Porém, desta vez, o imperador não apenas os expulsou, como também infligiu uma punição adicional, rebatizando o lugar, o seu território de origem, com o nome de Palestina, em homenagem aos filisteus, que são inimigos históricos dos judeus. E é justamente daí que nasce esse nome, de Palestina, ou seja, foi um nome que foi criado como punição para o povo judeu. Bom, deste momento em diante, todas as pessoas que moravam naquele território eram chamadas de palestinos, independentemente da religião que seguiam. Bom, pessoal, este é o contexto de criação do nome Palestina. É claro que de forma bem sintética. Bom, agora vamos dar um pequeno salto histórico e chegar ali no ano de 1516, 1517, que foi quando o Império Turco-Otomano assume o controle da região, já depois da queda do Império Romano. E esse controle do Império Turco-Otomano sobre a região da Palestina dura ali até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial. E pessoal, é depois da Primeira Guerra Mundial que o bicho começa a pegar de vez ali na região da Palestina. Mas antes de falarmos disso, nós precisamos falar do sionismo, que também é um marco importantíssimo na história deste conflito. Mas antes disso, pessoal, se você estiver curtindo o vídeo, deixa um like aí embaixo que vai ajudar bastante, tá? Deixa um comentário, fala se você gostou, se você não gostou. Se não curtiu, deixa um dislike também que não tem problema não. Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito e bora lá retomar o vídeo. Bom, o sionismo é um movimento judeu que surge principalmente com a ideia da criação de um Estado judeu. Como para a religião judaica, o antigo território de Israel era um território que havia sido prometido a eles por Deus, obviamente seria aquele o lugar ideal para a criação do novo Estado. Voltando agora para a Primeira Guerra Mundial, uma coisa muito importante acontece, pois a Inglaterra manifesta que apoiaria a causa sionista em caso de vitória dela, Inglaterra, na Primeira Guerra Mundial. O que de fato acontece, pois a Inglaterra vence e passa a controlar o território palestino e a apoiar a causa sionista, principalmente no que se refere à criação de um Estado judeu na região da Palestina. Nos anos seguintes, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda, o que se viu foi a perseguição aos judeus aumentar muito na Europa, principalmente por conta da ascensão de Hitler e do nazismo, o que fez com que os judeus migrassem em massa para a região da Palestina. Bom, e obviamente os palestinos não curtiram muito isso, o que fez com que os conflitos entre esses povos se intensificassem ainda mais. Já depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, que foi aquele terrível massacre aos povos judeus, aumentou-se muito a demanda internacional pela criação de um Estado para os judeus, o que fez com que a ONU aprovasse, no ano de 1947, um plano de partilha do território palestino em dois estados, um judeu ocupando 57% da área e o outro palestino árabe, que ficou com o restante das terras. E você pode imaginar como essa decisão deixou os palestinos felizes, Era óbvio que ia dar merda. E foi o que de fato aconteceu, pois este episódio agravou ainda mais e intensificou muito os conflitos entre esses povos. Quanta informação, pessoal? Mas respira aí e aguente firme porque ainda tem mais, viu? Outro episódio marcante deste conflito aconteceu em 14 de maio de 1948, que foi a data em que os judeus finalmente fundaram o Estado de Israel na região da Palestina, o que também não agradou nada os árabes que viviam ali na região da Palestina, tanto que um dia depois da criação de Israel, eles declararam guerra ao novo Estado. Não deu nem para os judeus comemorarem. E o resultado desse novo conflito, que durou por anos, foi a derrota dos árabes e a anexação de mais terras palestinas pelos judeus,
quando o Estado de Israel chegou a ter 75% das terras do antigo território palestino. E parte das terras que sobraram foram anexadas pela Transjordânia, a Cisjordânia, e pelo Egito, que é ali a região da faixa de Gaza. Em consequência disso, muitos palestinos refugiaram-se em estados árabes vizinhos, e outra boa parte permaneceu sob o controle e autoridade de Israel. E de lá para cá, entrando agora no desfecho desta longa e conturbada história, o que se tem visto é a cada vez maior perda de direitos, de liberdade e de terras do povo palestino. Enquanto isso, Israel se consolida como um estado forte e de grande poderio militar, principalmente por terem o apoio dos Estados Unidos. E até os dias atuais, muitos conflitos acontecem naquela região. Fala aí, é muito rotineiro a gente ligar a TV em algum jornal e ver que está acontecendo algum tipo de conflito ali. Tentativas de acordo de paz até acontecem, mas o impasse está longe de ter uma relação pacífica e um final feliz, infelizmente. Bom, esse tema é muito complexo, não é mesmo? Eu fiz esse resumão aqui e eu espero de verdade que vocês tenham curtido e tenham conseguido entender. Estou deixando aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de artigo, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o tema. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aí, tá? Que vai ajudar bastante. Deixe um comentário falando o que você gostou e o que você não gostou. Se inscreva aí no canal e até a próxima. Valeu, falou, galera. O Brasil pode parecer distante de qualquer conflito verdadeiramente global, mas o país mais poderoso da América do Sul se encontra numa encruzilhada, que pode colocá-lo na mira dos Estados Unidos ou da China, em uma terceira guerra mundial. Como o Brasil vai agir na terceira guerra mundial? E de que lado ele estaria? A América do Sul pode parecer distante demais da Europa para ter se envolvido muito nas duas grandes guerras mundiais. Mas o Brasil se viu envolvido nos conflitos globais de qualquer maneira. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil apoiou a Grã-Bretanha e os seus aliados, ajudando a patrulhar as águas do Atlântico Sul e enviando uma pequena força para a frente ocidental no final da guerra. Mas na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve um papel mais relevante. Quando a guerra começou, a maioria pode ter presumido que o Brasil apoiaria os aliados mais uma vez. Mas o Brasil mudou nas 2 décadas desde a Primeira Guerra Mundial. Nessa época, nosso país era um dos 10 maiores parceiros comerciais da Alemanha e tinha uma grande população alemã vivendo aqui. Quando a guerra estourou, o Brasil permaneceu neutro e manteve o comércio com ambos os lados. Porém, pouco a pouco, o Brasil foi sendo atraído para o lado dos aliados, e a Comissão de Defesa Conjunta Brasil-Estados Unidos foi feita com o objetivo de fortalecer os laços militares entre os dois países. Mas estava principalmente focada em impedir que as potências do eixo usassem o Brasil como base naval de operações para atacar as rotas de transporte marítimo dos Estados Unidos no Atlântico. Após o ataque japonês Pearl Harbor e a declaração de guerra dos Estados Unidos, foi lançada a Conferência de Estados Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Lá, os EUA ofereceram um acordo às nações sul-americanas. Nos apoie e corte os laços com o eixo, em troca de assistência econômica. Estamos falando aqui do eixo, mas deixe-me explicar rapidamente o que é o eixo e a aliança dos países. De 1939 a 1941, os países lutaram como parceiros em 2 alianças. Uma era o eixo e a outra eram os aliados. Os 3 principais do eixo eram a Alemanha, a Itália e o Japão. Sabendo quem era o eixo, os seus inimigos principais eram a aliança, e as forças aliadas eram lideradas pela Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. E por fim, eles acabaram derrotando os países do eixo. Voltando à proposta que os Estados Unidos fez ao Brasil, o nosso país concordou rapidamente e rompeu ligações com a Alemanha, Japão e Itália, em troca de ajuda econômica direta, parcerias comerciais e um poderoso acordo para o desenvolvimento geral da indústria siderúrgica. O Brasil permitiu que os Estados Unidos criassem bases aéreas no norte do país, sendo uma delas a maior base americana do mundo, fora dos Estados Unidos. Essa é a Base Aérea de Natal, que fica na cidade de Parnamirim, a 20 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte. Ela foi instalada aqui em 1942 e essa é a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos. Ela também é conhecida como Parnamirim Field. Depois disso, o Brasil também permitiu que a Marinha dos Estados Unidos estacionasse a Força Tarefa 3 na nossa costa, com o objetivo de atacar submarinos e embarcações inimigas. Nesse momento, em 2023, os Estados Unidos e a China estão se enfrentando diplomaticamente. Isso quer dizer que não há confronto real, mas os Estados Unidos enviou ordens que foram ignoradas pela China, assim como a China enviou ordens que foram ignoradas pelos Estados Unidos.
Isso porque a China declara que tem o direito sobre Taiwan. E Taiwan é uma ilha que foi desmembrada da China há tempos atrás. Nessa ilha são produzidos os microcondutores, que são chips usados por máquinas de altíssima tecnologia. Carros, computadores, celulares e foguetes precisam dos microcondutores feitos em Taiwan. E hoje, o mundo é basicamente dependente dessa ilha. A China quer o direito sobre Taiwan e quer controlar completamente as suas exportações. E os Estados Unidos, de certa forma, são dependentes de Taiwan. Logo, a liberdade de Taiwan e ela não cair novamente nas mãos de um ditador, como é o esquema da China, seria muito benéfico para os Estados Unidos. Por isso, existe esse conflito e os Estados Unidos posicionou vários navios de guerra nas águas da China. Assim como a China faz constantemente vigias sobre o espaço aéreo de Taiwan sem nenhuma autorização. E o governo de Taiwan já pediu ajuda até mesmo para os Estados Unidos, pois o seu espaço aéreo é constantemente invadido. E a China trata a ilha como se ela ainda fosse o seu território. De forma que existe uma forte tendência de conflito nessa região. O governo dos Estados Unidos investiu milhões de dólares na construção da sua própria fábrica de chips. Porém, além do processo ser extremamente complexo, as máquinas são muito grandes. E para os Estados Unidos finalmente começarem a produzir os seus próprios chips, vai demorar pelo menos mais 10 anos. Portanto, eles ainda precisam de Taiwan. Além disso, há outros conflitos acontecendo mundo afora. Sem nem mesmo tocarmos na questão da invasão da Ucrânia, há um rumor de uma terceira guerra vindo por aí. Se olharmos para a questão da Rússia e todas as outras grandes movimentações que estão acontecendo mundo afora, praticamente já podemos dizer que estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Ela só não foi oficializada ainda. E o Brasil, dessa vez, pode ter um papel crítico e fundamental na decisão de quem vai vencer esse conflito. Nosso país provavelmente tentaria permanecer neutro no primeiro momento, mas inevitavelmente, tanto a China quanto os Estados Unidos exerceriam uma pressão significativa sobre o Brasil para que ele escolhesse um lado. E isso vai ser mais difícil do que foi em qualquer uma das outras guerras, devido aos numerosos laços que o Brasil criou com a China. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, representando 31% das exportações chinesas, e quase 23% das importações chinesas vêm do Brasil. Em comparação, as exportações vindas do EUA diminuíram para apenas 11%, enquanto os Estados Unidos importa menos de 20% do Brasil. Do Brasil, a China compra minérios. Ela é uma forte importadora, pois na sua estratégia econômica, a construção massiva exige uma quantidade significativa de aço, ferro e outros minerais. Em 2001, o Brasil ajudou a liderar a formação do BRICS, uma organização de comércio global composta pelas economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China, e em 2010 também se juntou à África do Sul. Hoje, o Brasil continua comprometido com o projeto BRICS, mas essa organização se encontra com a base cada vez mais instável. A ideia do BRICS em si não é ruim. Afinal, a união das nações mais emergentes do mundo criaria uma superpotência mundial. O problema vem das organizações políticas, pois o Brasil já detém grande parte da corrupção mundial, liderando em vários rankings como uma das políticas mais desonestas do mundo. A China e a Rússia são lideradas por ditadores, pessoas que mandam eliminar pessoas a sangue frio e têm regras extremamente restritivas, com leis que muitas vezes são consideradas abusivas e não são aceitas pelas regras de direitos humanos e às vezes nem mesmo pela própria ONU. Com a desastrosa invasão da Ucrânia, a Rússia ameaça cada vez mais um conflito a nível global. Com a China fazendo pressão sobre Taiwan, o Brasil estaria cada vez mais ao lado dos inimigos dos Estados Unidos. E recentemente, muitas coisas impensáveis têm acontecido, como a própria Índia se aproximar e criar parcerias com os Estados Unidos. Essa organização informal se chama Quad, a associação que é formada pelos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. E esses líderes têm se reunido com uma certa regularidade para debater uma série de questões de seguranças asiáticas. E a China sempre é uma das maiores de todas as preocupações. Já a China e a Rússia têm uma relação de amor e ódio e vem sofrendo uma crescente tensão. As duas são grandes parceiros, mas em um conflito de interesses, eles não permaneceriam como aliados. A Rússia já alegou que eles têm uma parceria sem limites com a China, mas o líder chinês rapidamente corrigiu a Rússia, dizendo que a sua parceria tinha uma limitação e os seus limites eram bem rígidos.
A Rússia e a China enfrentam basicamente as mesmas rivalidades internacionais, os Estados Unidos e a OTAN, e consideram que a OTAN seja uma ameaça à sua própria existência. Na verdade, a OTAN simboliza um perigo direto e real aos líderes ditadores e autoritários que dominam os países à moda antiga. A guerra na Ucrânia mostrou pouco a pouco que o exército russo, apesar de ter um armamento enorme e um poder bélico muito grande, é totalmente desordenado. E as estratégias militares russas fracassaram incontáveis vezes. No maior dos desastres russos está o ataque do Prigozhin e do grupo Wagner, que mostrou que o poder russo não só tem fraquezas e problemas estruturais, como rebeliões internas. E agora o conflito é de russos contra russos. E os rebeldes estão apoiando o separatismo, querendo dividir a gigantesca Rússia em outros países. A Rússia vê isso como um desafio à sua própria autoridade. Afinal, um dia eles já foram a grande União Soviética, e eles foram divididos em vários outros países. Caso a história se repita, a gigantesca Rússia irá se diluir como a União Soviética, criando assim vários outros pequenos países menores. A verdade é que a Rússia e o seu governo vivem no passado soviético e vem tentando, a todo o custo, manter o antigo governo ditatorial vivo e crescente. A parte oriental da Rússia ganha cada vez mais investimentos de empresas chinesas. E o fluxo de imigrantes orientais, tanto legais quanto ilegais, tem aumentado drasticamente. E hoje, a população de chineses e asiáticos no Oriente Russo é muito elevada, cerca de 10 vezes mais do que há uma década atrás. Recentemente, a China montou uma estratégia que deveríamos, no mínimo, ser cautelosos com ela. Chamada de Belt and Road, a China criou um sistema de empréstimos e ela está emprestando esse dinheiro a países que não podem pagar essas dívidas de volta. Para receber o dinheiro de volta, a China simplesmente exige receber direitos legais sobre a infraestrutura dos países, recebendo portos marítimos, ferrovias, grandes extensões de terra e até mesmo estados inteiros. Com isso, a China está reivindicando locais do mundo para ela e enviando, na sequência, tropas, soldados e armamentos. Sendo assim, a China está basicamente comprando pontos estratégicos no mundo e montando pequenas bases militares estratégicas. Para o Brasil, olhar para o BRICS pode ser uma alternativa financeira a curto prazo, pois ele pode obter financiamento e acelerar a sua economia. E isso pode nos distanciar cada vez mais dos Estados Unidos. Atualmente, nós sabemos que o Brasil e o ZEUA têm um bom relacionamento. O exército dos Estados Unidos e o exército brasileiro treinam regularmente em conjunto. Além disso, os Estados Unidos fornecem para o Brasil assistência direta para operações a combate às drogas, programas ambientais e proteção da biodiversidade e das florestas tropicais. A relação militar é a mais importante aqui, pois o Brasil e os Estados Unidos têm uma robusta cooperação, incluindo programas de pesquisa e desenvolvimento. O Brasil também assinou um acordo com os Estados Unidos, que permite que eles façam lançamentos espaciais no nosso território. Mas como nós já sabemos, Brasil e Estados Unidos tiveram os seus problemas recentemente. O nosso atual presidente e representante de todo o povo brasileiro culpou e acusou os Estados Unidos de provocar a Rússia a invadir a Ucrânia e de armar contra a nação russa. Ele foi duramente criticado por reduzir o tamanho do conflito e alegar que aquilo poderia se resolver rapidamente, ignorando assim dezenas de milhares de pessoas, incluindo crianças, que estão morrendo todos os dias entre explosões, tiros e detonações constantes. Em troca, a Rússia elogiou o presidente do Brasil. Os Estados Unidos rapidamente responderam à altura e falaram que o Brasil, infelizmente, está repetindo a propaganda russa e chinesa. E sendo assim, nosso país foi recebido mundialmente com grande desprezo pelos Estados Unidos e os aliados da OTAN. Sendo assim, se o Brasil se envolver diretamente no conflito, por quanto tempo ele permanecerá como o aliado dos Estados Unidos? Se a China e a Rússia conseguissem afastar o Brasil dos Estados Unidos, isso seria uma vitória geopolítica significativa, especialmente se a China pudesse obter os direitos de base para a sua marinha e exército dentro do próprio Brasil. Então, qual seria o plano do Brasil na Terceira Guerra Mundial? Isso poderia depender de qual lado do conflito a maior potência militar da América do Sul se encontraria. O Brasil é estrategicamente importante, pois está entre as maiores artérias comerciais do mundo. E a partir das costas do Brasil, uma força militar naval ou aérea poderia complicar seriamente o comércio mundial.
Para a China, uma parceria com o Brasil poderia permitir que ela movimentasse ativos aéreos e navais e basicamente controlar grande parte do tráfego mundial de produtos, mercadorias e armamentos. Com a China e a Rússia sediados no Brasil, eles poderiam atacar a infraestrutura de petróleo dos Estados Unidos e até mesmo lançar ataques a longas distâncias contra o próprio continente americano. Algo semelhante a isso não acontece desde a Guerra de 1812. Os Estados Unidos são conhecidos por ter o armamento de mais longa distância do mundo, e é extremamente difícil lutar contra quem tem um poder de alcance tão grande. A China, hoje, é capaz de afundar grande parte da frota do EUA, mas não pode se proteger ou proteger o Brasil dos ataques aéreos extremamente potentes e rápidos de drones a longas distâncias que não são detectados por praticamente nenhuma tecnologia. O Brasil estaria arriscando muito ao se aliar à China e à Rússia. Todos nós sabemos que a última coisa que o Brasil definitivamente quer é comprar briga com os Estados Unidos. Apesar de China e Rússia terem poder militar para bater de frente com os EUA, o Brasil pode se arrepender drasticamente da decisão de se levantar contra esse gigante. Afinal, nós não temos o que é preciso para enfrentar uma guerra tão grande. A Marinha, a Aeronáutica e o Exército Brasileiro têm uma força considerável a nível mundial. Mas nós estamos falando de um inimigo que tem a maior força militar do planeta e que conhece todas as nossas estratégias, todo o nosso treinamento e todo o nosso arsenal. Atualmente, o papel do Brasil na Terceira Guerra Mundial seria garantir a segurança regional e o transporte marítimo. E a menos que o mundo mude drasticamente, o Brasil teria maiores chances ajudando os Estados Unidos a interceptar navios chineses e russos. Isso por causa da proximidade geográfica, do histórico de ligações e até mesmo da facilidade de alguns estados estarem nos mesmos meridianos. O transporte entre Brasil e Estados Unidos é descomplicado e pode ser feito até mesmo por terra. E assim, a considerável força militar brasileira se uniria à maior força militar do mundo. Os Estados Unidos têm declaradamente alguns aliados extremamente poderosos que têm poderes tão grandes quanto o Brasil ou até maiores. Todos eles estariam juntos contra a Rússia e China. Os aliados atuais declarados são a Albânia, a Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Espanha, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Turquia e Finlândia. Esses países, declaradamente, apoiam e lutam pelos Estados Unidos em qualquer confronto que seja. E caso o Brasil apoie China e Rússia, ela terá que enfrentar todos esses países além dos Estados Unidos. Estrategicamente, olhando no mapa a quantidade de inimigos e as suas posições globais, fica claro que estamos em uma gigantesca desvantagem. E nós sabemos que conflitos e guerras não se resolvem apenas detonando bombas por aí. Até o fim desse confronto, haveria muita tristeza e sofrimento. Mas podemos dizer categoricamente que teriam mais chances quem o Brasil resolvesse apoiar. Graças ao tamanho continental do Brasil e a nossa costa gigantesca, os nossos aliados teriam mais chances de vencer. Dito isso, nós vemos aqui a importância do Brasil e como ele é poderoso no mundo. Terceira Guerra Mundial descrita na Bíblia. A Terceira Guerra Mundial é bíblica, apesar da maioria teológica até hoje haver ignorado essa realidade, não crendo que o princípio de dores da grande tribulação pregado por Jesus será esse grande conflito. O cumprimento dessa profecia, sem dúvida, será uma grande surpresa, não só para o mundo ímpio, mas também para a última geração da igreja. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. São Mateus 24, 7, 8. Por incrível que pareça, a maioria dos cristãos não creem na Bíblia, pois não aceitam de maneira alguma a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Afirmam eles que, se ela viesse a acontecer, o mundo seria totalmente destruído e não se cumpririam todas as profecias determinadas para a grande tribulação. Mas a Terceira Guerra Mundial não será de aniquilação da terra, e sim de assolação dela.
e pano de fundo para o início da grande tribulação. Portanto, não devemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas, velando sempre pela sua palavra para cumpri-las nos mínimos detalhes. Isaías 55:11. Os 4 períodos da grande tribulação. Os livros da Bíblia que nos mostram a ordem completa da grande tribulação são Gênesis, Daniel e o Apocalipse. Estes 3 livros mostram claramente que a grande tribulação é formada por um conjunto de 4 períodos, distintos de tempos de uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação até agora, e nem tampouco há de haver. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro. Daniel 12:1. Por que então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será? São Mateus 24:21. São Lucas 21:10-28. O primeiro período inicia com o princípio de dores, ou Terceira Guerra Mundial. São Mateus 24:7-8. O segundo período inicia com a manifestação da primeira besta. Apocalipse 13:1-10. O terceiro período inicia com a manifestação da segunda besta, ou Anticristo. Apocalipse 13:11-18. E o quarto período inicia com a vinda de Jesus e a ira do Cordeiro, as 7 trombetas das pragas e as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 6:12. E termina com a batalha do Armagedon, entre o Mar Grande e o Monte Santo Jerusalém. A Bíblia prevê uma guerra mundial, iniciada do norte de Israel. Nem a primeira, nem a segunda guerra mundial foram iniciadas do norte de Israel, mas a terceira grande guerra iniciará dessa região, como previu Jeremias. E veio a mim palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte de Israel. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Jeremias 1:13-14, Daniel 11:11. Ouçam o que Jesus disse ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil. Não vejo nada além do que só descontrole. 13 de novembro de 1998. A parousia das Nações Unidas virou-se numa cortina infernal. Derramando está sem controle o ódio de um contra o outro dentro de um país que se diz tão inteligente. Este povo manobra seus filhos para um grande holocausto, mortes desnecessárias. O inimigo é que está no comando. Então, pela luz do meu poder, não devo impedir um ataque maciço. Um caldeirão fervendo continua cheio de gases mortíferos para destruir milhões de inocentes. Meus filhos amados, para suportar a dor que virá é preciso orações, muitas orações, pois é a única arma que pode combater esta paz comprometida. O meu ósculo, que gostaria de derramar para impedir a vingança deste tirano, faz que seu ódio seja irreversível. Meus queridos filhos, uma guerra sangrenta está pronta para ser anunciada, vindo dos países de maior capitalismo, que só cresce para o lado deles pelos impostos tirados da pobreza. É isto que impede o meu ósculo de ser derramado sobre estas nações, onde o sangue dos inocentes é derramado a todo momento. Então, o absurdo virou contra eles mesmos, que quer dizer, morrerão pelas suas próprias consciências.
No inferno os demônios fazem festa para que seja tão logo este massacre. Esta é a dor maior aqui no céu, por terminar a maior parte da população queimados vivos numa chama que não se apagará pela mão do homem. É triste para mim, que sou o vosso Salvador, de ter que anunciar tudo isto. Mas, por outro lado, tão logo virá um novo dia. Então, dali por diante, ninguém se lembrará da dor que passou. Prometo, meus queridos filhos e filhas, que se continuarem na perseverança dos vossos costumes que aprenderam com seus pais, de dobrarem os joelhos para mim e se converterem o mais rápido possível, do que tem de acontecer, muitos livres ficarão desses dias de tormento que estão para cair sobre a terra. Só peço que rezem sem cessar. Façam como eu fiz por vocês no deserto. Lá implorei muito ao meu Pai que quando chegasse este dia, que o abreviasse pelos escolhidos. Senão, não teria vivos para me receber nesta terra, na minha segunda volta. No dia 29 de maio de 2008, disse Jesus também: a qualquer momento posso dar o fim e limpar toda esta sujeira diabólica. Ela vem mexendo com toda a estrutura da terra. O diabo está uma fera, um monstro que ainda a humanidade não viu e nem sentiu. A fúria dele quer destruir a minha igreja, como já vem enganando até os padres e bispos. É devastador o que ele vem fazendo na terra inteira. Todos que estão no céu, junto comigo, vivem me pedindo que tenha piedade dos mais fracos. Se eu deixar como está, a terra inteira vai sofrer com tanto derramamento de sangue. O juiz deste mundo, que não sou eu, e sim ele, o diabo, espalhou seus anjos infernais pelos países que têm armamento destruidor, que irá matar milhões de vidas. Os próprios dirigentes de várias nações estão de acordo com este ato diabólico. Por isso, sofrendo estou, meu filho Pedro II. A minha cruz vem pesando cada dia que se passa, onde tu sentes um pouco em tuas pernas, mas não precisas ter medo, porque sei o que estou fazendo. Jesus. Feliz de quem acredita e divulga as profecias deste livro, a palavra viva de Deus, porque será chamado de Filho da Luz.